Bom dia, que a graça e a paz de Jesus estejam na tua casa nessa manhã, porque o nosso desejo é te tornar mais parecido com Cristo e também nos tornar mais parecido com Cristo, porque à medida que nós ensinamos, nós aprendemos com todos os que passam por aqui, os que deixam mensagem, os que mandam mensagem em inbox, os que chamam a gente no WhatsApp, com tudo a gente tem aprendido muito. Eu não sei você, aonde você mora, mas aqui onde eu moro, em Ituporanga, Santa Catarina, começou praticamente a esfriar um pouquinho mais e a gente já começa a ter os primeiros sintomas aí de um outono, né? A gente tem que botar a camisa já de flanela, começa a botar jaqueta, começa a dar umas faringites na gente, aquela troca grande de temperatura, e a gente já vai mudando um pouco os nossos hábitos, né? No verão a gente já tem o hábito de dormir até um pouco mais tarde, às vezes dormir sem a coberta. Já no inverno agora a gente já tem que puxar a coberta, dorme mais cedo para poder descansar um pouco mais. Os hábitos mudam. Antes você tomava muita água gelada, agora você já vai tomar um pouquinho mais de chimarrão, já toma um pouquinho mais de chá antes de dormir. Por quê? Porque a gente vai mudando os nossos hábitos de acordo com o clima e de acordo com a temperatura, de acordo com o que vem acontecendo ao nosso redor, né? Assim também é com a alimentação. Agora a gente já parte um pouco mais para uma sopa, um pouco mais aí para um pinhão, porque são características realmente do inverno, né? Ou seja, a gente vai ter as características baseadas naquilo que a gente está vivenciando. E eu te pergunto, quais são as características de Cristo que tem em você, se nós andamos e queremos caminhar com as características dele? Quais são as características que a gente tem realmente conseguido identificar em nós? Sabe, querido, porque existem duas formas de identificarmos as características de Cristo: através da reflexão que a gente faz, né, das orações e da busca, e Deus vai nos mostrando, ou através daquilo que as pessoas também vêm falando a nosso respeito. Será que as pessoas lá fora falam que nós somos a imagem e semelhança de Cristo? Ou alguma atitude nossa no dia de hoje tem entristecido o Espírito Santo e tem feito com que o Espírito Santo precisou nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, fazendo com que a gente tenha que pedir perdão ou se consertar de um erro? Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe como é que eu posso me transformar e fazer com que a minha vida seja mais parecida com a vida de Cristo, ou se tornar mais parecida, as minhas atitudes se tornar mais parecidas com a de Cristo? Quando eu conseguir transformar, renovando a minha mente. Por que Paulo fala isso, que a gente tem que se transformar? Porque Jesus durante muito tempo mostrou que é possível. Porque Paulo caminhou com Jesus durante 3 anos e viu que é possível gerar transformação na vida das pessoas, da qual nós achamos jamais haver mudança. Eu ouvi isso durante muitos anos, por causa de atitudes erradas minhas. Pessoas que caminhavam comigo falavam: é impossível o Sérgio mudar. Pode abandonar, não seja mais amigo dele, não tenha mais relacionamento com ele, porque ele não vai mudar. E Cristo, quando entrou em minha vida, começou uma transformação. Começou a gerar em mim um desejo pela mudança. Ou seja, é como se eu estivesse vivendo intensamente um período de verão na minha vida, onde parece que a gente tem vontade de fazer tudo, a gente tem força, a gente vai indo para isso, para aquilo. E quando Jesus entra, ele faz com que a gente entre no primeiro momento no inverno, da qual a gente pensa: puxa, agora eu vou ter que ficar mais em casa, agora eu vou ter que ficar mais isolado. Só que é nesses momentos, assim como a gente vem falando sobre deserto, às vezes o Senhor vai nos levar para esses lugares, sabe? Onde eu vou ter que refletir sobre a minha vida, pensar sobre o que eu estou fazendo, pensar sobre o meu futuro e o que eu quero ser. E aí o Senhor vem transformando, Ele começa a nos transformar, Ele começa a nos instigar a querer mudança. Mas Ele ainda continua sendo educado e ainda gera mudança em nós de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. Por isso que tem pessoas que são muito intensas e mudam radicalmente, mudam rápido, e tem pessoas que são um pouco mais devagar e preferem ter a mudança gradual e não uma mudança repentina.
Então, querido, Paulo fala, transforme-se, é porque é possível essa transformação. Como que é possível essa transformação? Pela renovação da sua mente. René Descartes, um filósofo, ele fala o seguinte: penso, logo existo. E ele quis trazer essa filosofia, ele quis trazer esse entendimento, porque nós somos aquilo que pensamos. Se eu pensar algo negativo a meu respeito, eu me torno algo negativo. Se eu pensar algo positivo a meu respeito, eu me torno algo positivo. Se eu pensar que eu consigo, se eu pensar que eu domino, eu vou conseguir chegar, dominar, mas se eu pensar que eu não consigo, se eu pensar que eu não sou capaz, automaticamente eu me coloco naquele lugar. Então Paulo estava querendo dizer, eu vi muita transformação, eu vi muita gente sendo transformada por Jesus, mas eu vi muita gente tendo que renovar a sua mente. Eu vi muita gente tendo que mudar a sua forma de pensar. Eu vi muita gente tendo que cuidar com a mesa em que senta. Eu vi muita gente tendo que cuidar com o que ouve. Eu vi muita gente tendo que cuidar com aquilo que está enxergando. Eu vi muita gente tendo que cuidar com aquilo que está lendo todos os dias. Sabe, querida, a renovação de mente ela vem através disso. Eu já venho falando isso há muito tempo. Mas às vezes é necessário batermos na mesma tecla para que a gente possa absorver isso com o entendimento mesmo. Nós temos que cuidar com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós vemos e com aquilo que nós ouvimos, porque isso molda o nosso pensamento. E um pensamento, quando ele é repetitivo, ele se torna um costume, ele se torna um hábito, sabe? E isso pode se tornar cultural por gerações. Hábito de murmuração pode ser geracional, querido. O hábito de reclamar de tudo pode ser geracional. O hábito de dar graça pode ser geracional. O hábito de alcançar a graça em meio a ambientes turbulentos pode ser geracional. O que você quer que se torne geracional? Porque você tem que se transformar agora para que os teus filhos te vejam transformados e queiram essa transformação pelo resto da vida. E isso se torna um hábito na tua família, um costume na tua família. Por isso nós lutamos tanto para continuar na presença de Cristo. Por isso nós lutamos tanto e chamamos a atenção, sim, e direcionamos, sim, e damos uma voz de direção, sim, a pessoas que estão continuando uma vida em pecado e baseada nos erros de vida. Por quê? Porque o evangelho continua sendo evangelho para transformar pessoas, não para passar a mão na cabeça, não para comprar uma casa, não para comprar um carro e não para ter bens materiais. Para isso vai trabalhar. Amém? Para isso nós precisamos trabalhar, ter essas condições, mas o evangelho continua sendo para transformação. O evangelho continua sendo para mudança de vida, de caráter. Por isso nós, enquanto igreja, ainda pegamos no pé de muita gente, ainda trazemos pessoas ainda com uma direção e uma palavra até um pouco mais dura, porque é necessário ter a transformação. Por isso que Jesus fala em João 6,60. Jesus começa a dar um direcionamento, Pedro olha para ele e fala, Senhor, duras são as tuas palavras. Jesus olha para Pedro e falou, se você quiser caminhar conforme essas pessoas estão aqui, caminhe, mas comigo vai ser dessa forma. Pedro olha, não Senhor, não vou sair daqui porque só tu tens as palavras de vida. Então, querido, essas são palavras de vida e é necessário haver transformação. Assim como nós estamos nos transformando agora para entrarmos no outono e no inverno e também compramos roupa, tiramos todas as roupas do armário, tiramos tudo, lavamos, limpamos, assim tem que ser quando Cristo começa a fazer parte da nossa vida. Temos que tirar o que é necessário do armário, jogar fora aquilo que não presta mais, lavar aquilo que está sujo, para começarmos a usar vestes novas e vestes que são de acordo com aquele ambiente, de acordo com aquele lugar, de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito Santo. Amém, querido? Então comece a sondar a tua vida, comece a sondar aquilo que você está fazendo, comece a sondar o teu coração, comece a sondar a tua casa e as tuas atitudes, para que elas possam se tornar mais parecidas com Cristo e de acordo com aquilo que você está vivendo hoje, de acordo com aquilo que você quer e está disposto a viver hoje. Amém? Que Deus te abençoe e a gente se vê na terça-feira em nome de Jesus. Beijo grande.